Oi gente, aqui é a Heloísa e eu tô aqui para falar sobre arte. A gente vai responder algumas perguntas hoje, como a arte é necessária? A arte transcende? Arte encomendada continua sendo arte? E o que é arte? Primeiro, eu quero ler o que a gente tem como o nosso texto-chave da verba. Então, a arte pode calar o que todos falam e também pode dizer o que ninguém diz. A arte é capaz de ser espaço e tempo em todos os tempos e em todos os espaços. A arte pode unir, dividir, fazer sorrir até chorar. A arte pode e de tanto poder é arte. Bom, primeiro vamos falar sobre o que é arte, né? Então, a arte, de acordo com Ernest Fischer, ele traz um conceito de transformar. Ele tem um livro chamado A Necessidade da Arte, é um livro que fala sobre muita coisa, mas em algumas partes ele vai trazer uma contextualização, desde o homem primitivo até os dias atuais, de como a arte foi, como foi o processo da arte, né? De como ela foi se estabelecendo na sociedade como algo do nosso convívio também. Então, a arte, lá do início, do homem primitivo, de acordo com Ernest Fischer, ela vem como uma maneira de experimentação. Então, primeiro o homem vê uma pedra que ela pode ser um machado. E a partir daquilo, ele quer um outro machado também. Porque o primeiro quebra, ou se perde, ou sei lá, e ele precisa de um segundo. Então ele imita aquele primeiro machado, que era uma pedra já em formato, sei lá, de corte, e ele pega e tenta imitar. Ele percebe que a natureza, ela produz certas modificações em seus objetos, nas coisas. Então o homem ele começa a querer também botar a mão para transformar as coisas. Então ele até traz um conceito de que a mão ela é criadora antes do nosso cérebro. Então primeiro a gente experimenta com o corpo e depois com a mente, de acordo com o que ele traz no livro. E aí, a partir daquele momento em que o homem ele descobre essa possível modificação das coisas, ele começa a imitar a natureza, as modificações da natureza e fazer as próprias modificações. A partir disso vem as ferramentas, os instrumentos que o homem usa, transformando a natureza. Então aquilo que era, sei lá, um graveto, ele afia a ponta e aquilo se torna uma flecha, uma lança. Então, a partir disso, o homem ele vai modificando o meio dele e transformando as coisas na sua volta. Bom, depois disso, o homem ele vai encontrando novas maneiras de modificar as coisas e as coisas elas vão ficando cada vez mais distantes do que elas eram em princípio na natureza. Além desse conceito de transformação, ele também traz várias outras informações, como a necessidade da linguagem. O homem ele precisa se comunicar. Então, ali nos primeiros tempos, esse homem ele começa a perceber signo nas coisas, as coisas têm significados. Então, a morte tem um significado, o alimento tem um significado, a casa, o lugar onde eles estão tem um significado, as relações têm significados, as guerras têm significados, enfim, tudo tem significado. E as coisas começam a ter uma linguagem. A partir do que eles veem e das funções das coisas, tudo começa a ter um conceito. Então o homem traz conceito para as coisas e a partir disso desenvolvem as linguagens. Além do primeiro momento em que ele transforma as coisas, né, dá função para as coisas, e no segundo momento em que ele começa a usar a linguagem e perceber signo nas coisas, acontece então um momento em que as coisas elas param de ser singulares e se tornam conjuntas. O homem começa a ver similaridade entre as coisas. Então isso é muito importante também trazer, porque isso vai começar a trazer um conceito de grupo, de comunidade para aquelas sociedades. Então, a arte também faz esse papel. Então, nesse momento, as encenações, por exemplo, em rituais, né, elas são também um momento em que as pessoas elas se sentem parte de uma comunidade. Então, encenar a vitória de uma guerra, encenar a vitória em uma caça, encenar a vinda de uma chuva, tudo isso traz uma relação de pertencimento a uma comunidade. Então, para esse ser primitivo, a arte ele tem essas funções: a transformação, a linguagem e o pertencimento. A arte, a partir daí, ela vai seguindo um caminho, né, como eu falei, de processos ao longo da história. Então, a gente tem a história da arte que conta quais são esses processos.
inicialmente a arte tem essa função. E eu acredito que ainda hoje, parando para pensar no que a gente faz, a arte continua sendo transformar a matéria-prima. Então, eu creio que um artista, eu estava conversando numa floricultura semana passada e uma mulher pegou e falou pra mim assim, com que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com criatividade, tá? Eu escrevo roteiro, dirijo peça. Daí ela, nossa, você é uma artista, por isso que você foi tão criativa, não sei o quê. E daí eu falei pra ela, você também é uma artista? Ela falou, não, mas eu só trabalho com flor. E eu falei que não, que ela se utilizava de uma matéria, que eram as flores, e de outros materiais, para formar aqueles arranjos que ela fazia, arranjos muito bonitos, para vender ali na floricultura dela. Então, é isso, o artista ele trabalha com aquilo que, enfim, as coisas que a natureza nos dá, e hoje, né, com tantos materiais já reprocessados que a gente tem para transformar coisas. Então, um dançarino, por exemplo, ele usa do corpo dele, experimenta e ultrapassa alguns limites, transforma, né? Então, esse é um exemplo da dança, mas a gente tem em diversas outras áreas, né? O escultor, o pintor, o musicista, o ator, enfim, todos os artistas, eles trabalham transformando coisas. Eu falei e ainda não falei então sobre a resposta da pergunta da utilidade da arte, né? Eu acredito que a arte, ela é útil para o ser humano, para ele enxergar o mundo à volta dele e ser instigado a transformar o mundo que a gente vive. Então a gente sabe que o mundo ele já passou por muitas transformações, né? Desde, enfim, historicamente todo mundo, né, sabe disso, que o homem ele transformou muitas coisas, né? E continua transformando. Então eu creio que a arte ela tem esse papel de trazer esse olhar aguçado. É claro que nesse sentido eu tô falando de uma produção até de inovação, de tecnologia, de propostas, né? Enfim, pro dia a dia. Mas não só nesse sentido. A arte, ela pode levar o homem a um estado de abstração que faz com que ele perceba de fato as coisas à sua volta, né? O mundo, sem a produção artística, sem uma visão criativa, ele acaba sendo um mundo inerte, um mundo que não se desenvolve. E eu acredito que a arte, sim, ela tem o potencial, ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas enxerguem as coisas com sensibilidade e que faça com que o ser humano ele volte à sua essência. E de que maneira isso pode acontecer? Uma outra pergunta que a gente recebeu foi: a arte transcende? Bom, essa pergunta, né, a questão da transcendência, ela tem vários significados, né? Um deles é a elevação espiritual. Falando sobre isso já gostaria de deixar claro que eu não acho que a gente precisa se elevar espiritualmente para se encontrar espiritualmente com Deus, com o Criador, né? Como cristãos a gente sabe que o Senhor está no nosso meio, que a gente tem o Espírito Santo, então a gente não precisa se elevar, pelo contrário, a gente precisa até se humilhar e se colocar aos pés de Jesus para se encontrar espiritualmente, então, com essa transcendência. Mas, falando de uma transcendência que foge dessa questão espiritual, falando de uma transcendência que fala sobre ultrapassar, sobre perceber, sobre às vezes esclarecer algumas coisas, eu acredito que sim, que a arte pode facilitar esse processo, a gente pode enxergar coisas, a gente pode criar conexões, né? A arte faz muito disso, ela conecta conceitos, signos e faz com que a gente comece a perceber coisas que antes a gente não percebia. E até falando até das emoções, a gente pode transcender no sentido de transbordar algum tipo de emoção, a gente pode viver algo que a gente às vezes não, até empatizar. Eu fiz um trabalho muito legal na formação da minha graduação, que foi um trabalho com imigrantes haitianos, foi um trabalho muito interessante com eles e a proposta era a arte como facilitadora da integração de imigrantes. E aí o que a gente fez? A gente fez um espetáculo e com imigrantes haitianos contando as histórias dele. Eram imigrantes haitianos e brasileiros contracenando juntos e a gente trazia histórias comuns. Não só as histórias de todas as coisas, né, do desastre que aconteceu lá no Haiti, mas também da história da vida, de como conheceu a primeira namorada, de como era o convívio com a família, coisas que todo mundo passa. E isso a gente trouxe uma questão da empatia.
empatia. Então o público que assistia, a gente aplicou questionário antes e depois, e o público que assistia viu uma mudança no seu entendimento, na sua percepção sobre os imigrantes. Então a arte naquele momento, ela gerou uma transcendência na questão da empatia. Então as pessoas que se viam antes receosas com relação aos imigrantes, naquele momento elas estavam com o coração voltado para aqueles imigrantes. E já perguntas como o que é limite, né, de território, o que é será que eu posso limitar alguém para entrar ou sair daqui? Enfim, perguntas diversas começaram a surgir na mente daquelas pessoas, né? O que difere eu daquela pessoa? Por que eu tenho o direito de viver aqui nesse lugar, até sendo um descendente de imigrante, e essa pessoa que está passando por tudo aquilo, enfim, não pode vir morar aqui também? É claro que a arte, eu acredito, que ela não tem a possibilidade de transformar o mundo num sentido prático em todas as áreas. Então a arte, ela não vai fazer com que a política mude completamente a sua forma de agir, ou com que mas a gente pode, como artista, trazer propostas e questionamentos que façam com que as coisas possam talvez serem diferentes, mas não significa que a arte ela tenha poder ou autoridade sobre todas as áreas, né? De maneira nenhuma. É só mais uma maneira da gente questionar as coisas. O trabalho de um artista, ele é justamente propor questionamentos, propor, enfim, novas ideias. Ele traz aquilo que ele está enxergando em discussão, né? Seja num palco, seja numa pintura, seja na rua, onde quer que ele esteja, ele propõe ideias para as pessoas, para o seu público. E aí uma discussão, né, que pode acontecer entre o artista e o público. Bom, além disso, uma outra pergunta que fizeram pra gente foi: a arte encomendada é arte? Bom, então, essa é uma pergunta que, inclusive, como artista, foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu comecei a oferecer serviços, né, de arte. Então as pessoas vêm e contratam o nosso serviço. E é realmente uma pergunta bem relevante assim pra gente, porque de fato a gente se questiona, né? Será que o que eu tô fazendo é válido, é arte? Porque, poxa, eu tô fazendo encomendado. Mas na verdade a encomenda, né, a proposta que as pessoas trazem é só mais um insight, é só mais uma inspiração para a gente produzir um conteúdo. Então a gente tem as nossas produções, eu escrevo, enfim, agora no momento eu estou escrevendo, por exemplo, um espetáculo, que são uma das coisas que eu quero falar sobre aquilo que eu penso e tudo mais. Mas quando alguém me traz uma proposta, né, seja, eu quero um espetáculo para minha empresa para falar sobre segurança no trabalho. E aí, tipo assim, vou falar de segurança no trabalho. Por quê? Mas na verdade aquele assunto começa a me chamar também. Então eu vejo e penso, poxa, é muito importante a segurança no trabalho. As pessoas que não usam os materiais de segurança acabam se machucando. Tem índices muito grandes de pessoas que acabam perdendo até, enfim, partes do corpo, perdendo funções, né, físicas, por não estar usando os materiais de segurança. Então aquilo se torna um assunto importante para mim e ele se torna aquilo que eu quero falar também. Então eu escrevo a partir do briefing que me trazem, de conceitos, enfim, e de ideias que querem que eu conecte no trabalho, porque é isso para mim, é uma conexão daquilo que me inspira com aquilo que as pessoas querem falar. E aí eu acabo sendo também uma auxiliadora nesse sentido, né? Uma facilitadora da entrega da mensagem para aquele público que eles querem. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu sei que as coisas que eu falei aqui podem ter gerado dúvidas. A gente fez esse vídeo meio improvisado, assim. Mas eu espero poder dialogar mais com vocês, a gente poder trocar mais ideias aí. Mandem suas perguntas aí e a gente pode continuar essa conversa sobre arte nos comentários. Valeu, beijo!